Então, esta semana, Putin disse algo diferente de tudo que ele já disse antes. Ele se dirigiu diretamente à Rússia e deu um aviso e disse: vamos ter que começar a nos preocupar e vamos ter que começar a lidar com a economia. E o que isso significa é uma coisa: preparem-se para o impacto. E isso é diferente de tudo que ele já disse antes e mostra que a Rússia está em uma posição seriamente ruim. Quem você ouviu falar aí é Kaulan Robertson, um jornalista irlandês que trabalha na Ucrânia, acompanhando de perto a guerra e a situação geopolítica da região. E quer saber? Ele está absolutamente certo. Em seu vídeo, ele aponta para algo perturbador que está acontecendo na Rússia nesse momento. Ele cita uma postagem feita por Anton Gerashchenko, um político ucraniano próximo à área de segurança pública. Na postagem feita na rede social Blue Sky, Gerashchenko escreveu algo alarmante. Ele disse: Putin, pela primeira vez, reconheceu pessoalmente os problemas na economia. E junto com sua fala, ele postou um vídeo do próprio Putin. Agora sobre os próprios gastos, 63% é muito ou pouco. 63% do PIB da Rússia destinados às necessidades de defesa representam 13 trilhões e meio de rublos. E todo o nosso PIB, então, é de 223 trilhões de rublos. Agora, 13 trilhões e meio de 223 é muito ou pouco? Não é pouco, não é pouco. Pagamos por isso com inflação, mas agora estamos combatendo essa inflação. Sim, nós estamos caminhando de forma deliberada para que haja um certo pouso da economia em alguns aspectos. Parem para pensar no que Putin acabou de falar. Ele deixou claro que os gastos de defesa da Rússia são de 13 trilhões e meio de rublos, e isso é aproximadamente 170 bilhões de dólares. É muita coisa, e ele seguiu sua fala tentando aliviar as coisas dizendo: nós pagamos por isso com inflação, mas agora estamos lutando contra essa inflação. Vocês perceberam a gravidade disso? Pela primeira vez na história, Putin admitiu publicamente que os gastos militares são enormes, que eles causaram inflação e que agora precisam combater essa inflação que eles mesmos criaram. Para quem conhece o Kremlin, o governo russo, quando chega nesse ponto, é porque as coisas estão ficando realmente complicadas. Mas aqui está a parte que vai te chocar. Enquanto Putin admite essa crise, os números oficiais do PIB russo mostram o contrário, um crescimento de aproximadamente 4% em 2024. Afinal, como isso é possível? Bem, a resposta vai te deixar de queixo caído. A Rússia, na verdade, não está crescendo, ela está se canibalizando. E hoje vou te mostrar exatamente como isso está acontecendo. Vamos começar pelos fatos esses que Putin não consegue mais esconder, começando pela inflação. Oficialmente, a Rússia reporta 9,5% de inflação no final de 2024. The central bank had initially forecast inflation at a maximum of 8.5% for the year, but the head of its monetary policy department now expects inflation to close between 9.6% and 9.8%. Parece controlado, não é mesmo? Mas aqui está o problema. Pesquisas mostram que a inflação real percebida pelos russos está entre 16% e 22%. Isso mesmo, quase o dobro do que o governo admite. Consegue ver alguma semelhança com o seu país? E olha só estes números específicos de aumentos de preços. Batatas subiram 81%, couves 37%, manteiga 36,5%. E é justamente por isso que estão aparecendo vídeos no TikTok de lojas em Moscou vendendo pão cortado ao meio. Não é criatividade. Eles estão tendo que se adaptar ao novo cenário. E para combater essa inflação que está fugindo do controle, o Banco Central Russo elevou a taxa de juros para 21%. 21%. Para vocês terem uma noção, isso é uma taxa altíssima e que desencoraja qualquer investimento no setor civil. É como apertar o freio de mão da economia com força total. E se você duvida que não tem tanto impacto assim, considere isso.
O próprio Putin já pediu publicamente ao Banco Central para encontrar outras soluções. Что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Quando uma figura autoritária como Putin questiona publicamente as decisões do Banco Central do próprio país, é porque a situação já saiu completamente do controle. E não estamos falando apenas de números abstratos. O próprio governo russo está admitindo o óbvio. O ministro da Economia, Maxim Reshetnikov, disse que o país está à beira de uma recessão. O presidente do Sberbank, o maior banco da Rússia, alertou que o país está caminhando para uma tempestade perfeita. E aqui está o dado mais impressionante. O Sberbank não emprestou um único rublo para novos negócios civis em 2024. Zero. Todos os recursos foram direcionados para sustentar a indústria de guerra. Agora pare para pensar. Quando os próprios russos admitem isso publicamente, é porque a situação privada já está catastrófica. Mas eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando: se a situação está tão ruim assim, como explicar o crescimento de 4% do PIB divulgado há algum tempo atrás? E a resposta, bem, ela está no que muitos chamam de economia canibal. E vou te explicar o motivo para esse termo. Imaginem um país dividido ao meio. De um lado, o setor militar funcionando a todo vapor. Fábricas trabalhando 24 horas por dia. Salários aumentando entre 30% e 60% para atrair trabalhadores. Do outro lado, o setor civil se deteriorando, sem crédito, sem investimento, sendo sistematicamente privado de recursos. Para você ter uma ideia, os gastos militares russos atingiram 8,7% do PIB em 2024. Isso é um nível nunca visto desde o fim da União Soviética. Representa aproximadamente 1/3 de todo o orçamento nacional, superando pela primeira vez na história moderna da Rússia as despesas sociais. Agora, essa economia distorcida está criando um problema ainda maior. A guerra está custando 200 bilhões de dólares por ano para um país com economia menor que a da Itália. E o pior, esses custos estão saindo completamente do controle porque a Rússia está perdendo equipamentos militares caríssimos que não consegue repor. Vejam o que está acontecendo no campo de batalha. A Rússia está sofrendo perdas de equipamento militar a um ritmo alarmante. Isso é especialmente verdade para sistemas de alta tecnologia como as baterias de defesa aérea S-400. Cada uma dessas baterias custa centenas de milhões de dólares. E vocês viram os vídeos que saíram na semana passada? Sistemas S-400 sendo sistematicamente destruídos por mísseis e drones ucranianos na Crimeia. Viraram sucata fumegante em questão de minutos. E as coisas ainda podem piorar para os russos. Devido às sanções e a uma base industrial comprometida, esses sistemas avançados são extremamente difíceis, se não impossíveis, de substituir rapidamente. As fábricas que os produziam dependiam de componentes ocidentais que agora não chegam mais. A estratégia russa para lidar com essas perdas tem sido mergulhar nos arsenais da era soviética. Milhares de tanques, veículos blindados e peças de artilharia mais antigos estão sendo retirados dos depósitos, recondicionados às pressas e enviados para a frente de batalha. Essa abordagem permite manter a quantidade de equipamentos no terreno, mas com uma degradação significativa na qualidade. Enquanto a Ucrânia recebe sistemas modernos como HIMARS, Patriots e F-16, a Rússia está cada vez mais dependente de equipamentos que têm décadas de idade. É como uma luta entre um smartphone moderno e um telefone dos anos 80.
Mas tem algo ainda mais preocupante para a Rússia. Esses estoques soviéticos não vão durar para sempre. Analistas militares ocidentais preveem que as reservas russas de equipamento-chave da era soviética estarão em grande parte esgotadas até meados ou final de 2025. A partir desse ponto, a capacidade russa de substituir perdas dependerá inteiramente da produção industrial atual, que é lenta e limitada pelas sanções. E o problema não é só material, é humano também. Desde o início da invasão, mais de 1.700.000 jovens fugiram da Rússia. É uma sangria de talentos irreversível, engenheiros, programadores, técnicos especializados. Justamente as pessoas que poderiam manter a indústria de defesa funcionando. Os que ficaram ou foram mobilizados para o exército ou trabalham exclusivamente para a máquina de guerra. O resultado é catastrófico. Estamos falando de uma escassez brutal de mão de obra qualificada em setores como construção civil, transporte e tecnologia. E tem outro aspecto fascinante dessa história. Putin queria libertar a Rússia da dependência do Ocidente. O resultado foi exatamente o oposto. Tornou seu país ainda mais dependente da China. Veja, o comércio entre Rússia e China explodiu para 245 bilhões de dólares em 2024. E com isso, a China se tornou um parceiro econômico absolutamente indispensável da Rússia. Mas, não se enganem, essa não é uma aliança que beneficia ambos os lados igualmente. A economia russa é agora apenas uma fração da chinesa. E a dependência é quase total. Você sabia que microchips americanos são usados em mísseis russos? This Ukrainian army research team has uncovered evidence that Russian weaponry commonly includes foreign electronics, microchips, cameras, antennas and processors. Mas eles chegam lá através da China, e agora a Rússia depende totalmente dos chineses para tecnologia e componentes essenciais. Ao tentar se libertar do Ocidente, Putin condenou seu país a uma dependência ainda maior e mais perigosa. Como você pode ver, a capacidade da Rússia de sustentar sua indústria militar não está mais em suas próprias mãos. Está nas mãos dos chineses. Se a China decidir cortar esse apoio por pressão internacional ou interesses próprios, a máquina de guerra russa para imediatamente. E vocês querem saber o mais irônico de tudo isso? As sanções que deveriam enfraquecer a Rússia acabaram criando uma dependência ainda maior. Agora, a Rússia precisa de países intermediários para conseguir tudo o que precisa. Quer um exemplo? As exportações de carros alemães para o Quirguistão aumentaram 5.100% desde o início da guerra. Adivinha para onde esses carros vão depois? Direto para a Rússia. Esse sistema de contorno das sanções força a Rússia a depender de cadeias de suprimento mais caras, ineficientes e completamente fora do seu controle. Putin acabou trocando sua independência de curto prazo por uma vassalagem permanente. Agora, talvez a parte mais importante. Vamos à matemática que torna tudo isso insustentável. A guerra está custando hoje algo em torno de 200 bilhões por ano. A economia russa tem 2 trilhões. Soldados russos ganham 2.500 dólares por mês, que é 10 vezes o salário médio nas regiões mais pobres de onde a maioria vem. Eles literalmente lutam apenas por dinheiro. Então, se o dinheiro secar, a motivação desaparece. Considerando essa taxa de juros absurdamente alta, o crédito civil congelado e inflação real de 20%, a capacidade de continuar pagando esses salários está chegando ao limite. No campo de batalha, cada sistema S-400 ou S-500 destruído representa centenas de milhões de dólares que não podem ser recuperados. A Rússia está, em outras palavras, numa corrida contra o tempo, tentando alcançar seus objetivos antes que os recursos materiais e humanos se esgotem completamente. Os dominós já estão caindo, só que em câmara lenta.
cada mês que passa, a economia civil fica mais fraca, a dependência da China aumenta, os estoques militares diminuem e o capital humano se deteriora. E Putin, bem, ele não consegue mais esconder essa realidade. A pergunta que fica não é se a Rússia vai entrar em colapso. É quando os próprios russos vão perceber que sua liderança os condenou a uma geração de pobreza e dependência externa. E pelos sinais desta semana, com Putin admitindo publicamente os problemas econômicos, eles já estão começando a perceber isso. E vocês, o que acham? Baseado em tudo que vimos hoje, quanto tempo vocês acreditam que a Rússia consegue sustentar essa situação antes que a realidade se torne impossível de esconder? Deixem sua opinião nos comentários. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o que está realmente acontecendo na Rússia, por favor, compartilhem com outras pessoas. Informação de qualidade precisa circular. E se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.